Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia. Bom dia, tudo bom? Com muita alegria, último dia de provas de vocês. Sim. Vão poder descansar agora uns dias? Sim. Dias, né? Sábado e domingo. Depois na segunda-feira já voltamos aí com pique total. Pedro Miguel tá ficando velho, igualzinho eu, ó. Já tá de barba. Barba branca. Pessoal, então vamos esperar os colegas chegarem para que nós possamos dar início, hein? Hoje vocês vão dar... Não, na verdade é barba verde. Certeza. Bora lá começar? Então, bora lá, acho que já chegaram bastantinho. Olha, para aqueles que não chegaram e não cumprimentei, bom dia para todos. Professor, você já lançou as notas? Já lancei, já mandei para o e-mail de vocês. Fiz isso ontem, era umas 3 horas da tarde por aí. Depois confira lá. Quem não tiver chegado, porque alguns e-mails, quando envia, retorna para mim, não dá para enviar. Não sei por quê. Aí, quem não souber a nota, não tiver chegado a nota, pode perguntar que eu falo para vocês. Certinho? Teve uma questão que teve muito erro. André, minha nota não chegou. Nem pra mim. Também não. Não, então depois eu vou tentar enviar novamente. Mas para alguém chegou? Pra mim chegou. Você chegou, Arthur? Então, ó, eu vou tentar mandar novamente, porque como eu falei, depois aparece assim, ó, retornou, tal. Eu vou encaminhar. Aí, tinha uma questão que teve alguns erros, que era quando falava-se o seguinte, que as plantas frutíferas, elas eram de qual ambiente? Olha aqui, nós vimos lá que existem 3 tipos de situações para com que as plantas possam sobreviver. As que vivem em ambientes aquáticos, as que vivem em ambientes úmidos e as que vivem em ambientes secos. Aí, as que vivem em ambientes aquáticos são as aguapés, né? Como exemplo dela, nós teríamos as vitórias régias. Um exemplo clássico de planta que é de ambiente aquático. Aí, muitos colocaram que as plantas frutíferas são de ambientes úmidos. Só que as plantas que são de ambientes úmidos são as hepáticas. E as árvores frutíferas, elas são de ambientes secos. Nossa, André, mas como assim de ambiente seco? Aí o que é que eu quero que vocês imaginem? Imagina uma quantidade de terra. Ok? Como se você estivesse jogando água naquela terra. Quando você joga água na terra, a terra fica mais molezinha, não fica? Mais maleável ali, bem molinha. Imagina uma jabuticabeira ou uma mangueira, que é uma árvore de grande porte. Até mesmo uma laranjeira, uma árvore para maçã, num ambiente que a terra fica úmida, mole. Ela ia se sustentar? Não. Olha, Aí, sim, aqui em casa tem uma jabuticabeira e a terra é úmida. André, ela é molhada. A terra... Professor, né? Oi? Aqui do lado da minha casa tinha uma goiabeira, só que ela secou de tudo. O que acontece? Nesse período do ano, principalmente no outono, as árvores elas tendem a ficar um pouco mais secas, as folhas caírem, isso é um processo natural dessa estação do ano. Só que o que eu quero dizer para vocês? As árvores de ambientes secos são as árvores frutíferas. As plantas de ambientes úmidos são as hepáticas, que um exemplo é o musgo. O musgo é uma hepática que é de ambiente seco, úmido, beleza? Isso aqui só para ilustrar uma das questões que mais teve erro
na avaliação de vocês, mas, no geral, as notas foram excelentes, tivemos vários totais, então, parabéns para vocês, viu? Vamos começar a aula agora, então, falando sobre um novo assunto, já iniciando os assuntos para o segundo bimestre. Então, eu quero que vocês deixem aberta a apostila na página 37. No próximo verso vai cair autotrófico? Nós vamos estudar sobre Transporte fotossíntese depois, Ah, tá. beleza? Aí nós vamos falar novamente sobre isso. Nós falaremos, então, agora sobre os estados físicos da Ô, André, água. Água. Tudo, Lela? é impressão minha ou na prova tinha, tipo, questão de VESA, que você já tinha posto em alguns VESAs? Não. Eu acredito que não. Vou até conferir depois, mas eu acredito que não, porque as Tinha questões foram uma lá. inéditas. Pode ter alguma coisa Ô, semelhante. professor, você mandou a nota do BESA? Porque eu não recebi. Depois você me pergunta porque eu não tenho o número de vocês, não. Viu? Olha, vamos lá então, pessoal. Nós vamos agora, então, falar sobre os estados físicos da água. Primeira coisa, nós vamos classificar a água. A água é o quê para vocês? O que é água? Faz assim, ó, defina o que é água. Da vida. Vamos lá, então. O Davi começou a falar. Nós É um vamos... líquido Davi, essencial fala, da Davi. vida? É um líquido que a gente tem que tomar para a gente não morrer. Então, vamos lá, ó. Nós vamos juntando as informações. O senhor Davi Posso falou... Peraí, Beatriz. O senhor Davi falou que é um líquido que nós ingerimos, que é de importância para a nossa sobrevivência. Bora lá, então. Agora, E manter a gente hidratado. manter hidratado. É um líquido necessário para o funcionamento do corpo humano. Um líquido necessário para o funcionamento do corpo humano. Beatriz. Um fluido necessário para a sobrevivência, garantindo o fluido do sangue em nosso corpo e a nossa sobrevivência. Beleza. Quem mais? Quem que é aquele Líslia que levantou a mão? Sou eu, professor Miguel, Miguel, fala aí, Miguel. que a água a gente precisa para hidratar nossos órgãos e a gente precisa dos nossos órgãos para viver. Ótimo. Quem mais? Vocês estão falando a água apenas como... Vocês estão definindo ela apenas como líquido. A água, ela encontra-se apenas no estado líquido? Estado gasoso e sólido. Gasoso e sólido. Líquido, gasoso e sólido. Diante disso, então, nós vamos definir a água agora de uma forma mais científica. Certo? André, mas como assim definir? Olha aqui, tanto que é interessante. Quando, futuramente, vamos supor, nós estamos lá em aula presencial, até mesmo agora. Eu falo para vocês, nós fizemos um experimento e vocês vão falar o resultado desse experimento. Aí, o resultado pode ser numa linguagem popular. Agora, quando nós falamos em conclusão, nós vamos colocar um aspecto científico ali. Então, vamos começar a colocar um aspecto científico nesta questão da água. A água, ela é um ser vivo? Não. Não. Se ela não é um ser vivo, ela é considerada, dentro da ciência, como um ser abiótico. A água, o fogo, a terra, o ar, todos eles, a pedra, todos eles são fatores abióticos, que não possuem vida. Primeira característica que vocês podem colocar. Vão escrevendo aí, ó. A água é um fator abiótico. Fatores bióticos, pessoal, são tudo aquilo que possui vida. Mas a água não possui vida.
A água, ela é considerada uma célula? Um tecido? Um órgão? Não, É o quê? não. A água é uma molécula. Então, escreva aí, ó. A água é uma molécula. E a água é uma molécula formada por quê? Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. E o que é hidrogênio e oxigênio? H2O. São H2O, gases. que é o quê? Átomos. Então, a água é uma molécula. Então, escreva aí o que eu vou digitar agora para vocês, ó, na página 37. Pode ser em cima da introdução aí, olha. Vou digitar, vocês copiem. Isso aqui é importante para que vocês entendam o funcionamento. Olha. A água... Calma aí. 27 ou 37? Professor. 37. Página 37. Exato. Isso aí, tá? 37. Então, olha. Pode começar? Sim. Todos com a mão na caneta aí? Bem, deu? Sim. Então, vamos lá, hein? A água é uma molécula. A água é uma molécula formada. A água é uma molécula formada por átomos. Formada por átomos. Formada por átomos. Vírgula. Sendo. Vírgula. Sendo. Aí agora, olha aqui. Alguém de vocês falou qual que é a fórmula da água. Qual que é a fórmula da água? H2O. H2O. Então, é formado por quê? Por hidrogênio e oxigênio, não é? Qual que é a quantidade de hidrogênio? 2. 2. E qual que é a quantidade de oxigênio? 1. Ó, aí vocês vão continuar escrevendo aí, ó. Sendo 2 átomos. Sendo 2 átomos de hidrogênio. Hidrogênio é com H, viu, pessoal? Sendo 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aí agora vocês vão falar para mim, qual a fórmula molecular da água? H2O. H2O. Certo? Então é como se fosse assim, ó. Eu tenho um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, e esses átomos de hidrogênio se ligam ao átomo de oxigênio. Então, são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. André, mas por que fala H2O, mas não fala H2O1? Quando não tem nada abaixo do átomo, significa que é 1. Então, lembre-se disso, que nós já estamos introduzindo a química. Eu lembro do primeiro dia de aula, muitos de vocês mostraram até a tabela periódica. Eu lembro que o Matheus Guimarães mostrou a tabela periódica. Então, vamos começar a falar já um pouquinho de química na introdução dessas aulas agora do segundo bimestre. Certo? Então, H2O é a molécula de água. Onde que nós temos água? No nosso corpo. No nosso corpo. No nosso corpo. Onde mais? No ar. No Nos ar, oceanos, nos rios. nos oceanos, No solo, às vezes. no solo. Lá nas cavernas. Nos Em tudo lagos. tem água. Tudo, basicamente, tem água.
A não ser naqueles produtos que eles fazem desidratado, né? Eles vendem aí umas folhas que eles retiram a água, alguns alimentos que eles retiram a água, né? Mas a água é importantíssima para todos os seres vivos. Todos os seres vivos vão necessitar da água para a sua sobrevivência. Certo? Então, bora lá. Continuando. Ô, professor, mas não existe nenhum animal, não sei, que vive sem água, que bebe outra coisa? Não. Nós todos vamos precisar da água. A água é uma molécula indispensável para a sobrevivência. Aí vocês vão falar assim, olha, mas Tem a André, bactéria? então, a bactéria também. Porque a água, ela ajuda a manter o metabolismo, o funcionamento do ser vivo. Ah, André, o vírus. Então, vamos falar desse terrível coronavírus, né? Ele precisa de água. O vírus vai ser vivo. Olha aqui. O vírus vai ser vivo. O vírus não é um ser vivo. Parabéns aí para quem falou. O vírus não é ser vivo. Então, para ele, tanto faz. Ele é um bobão. Não sei o que ele está fazendo aqui até hoje. Ninguém convidou ele. Está aí, intrometendo nas nossas vidas. Então, daqui a pouco ele já vai embora e nós vamos retomar nossas vidas normais. Pessoal, então, continuando a falar sobre os estados físicos da água. Vocês já falaram para mim que a água encontra-se em 3 estados físicos diferentes. Então, fiz aqui uma projeção para que vocês possam acompanhar junto comigo. Vamos lá, ó. Vocês já estão aí na página 37. A água encontra-se, então, no estado sólido, líquido e gasoso. Beleza. Agora, nós vamos observar o seguinte. A organização dessas moléculas de água. Nós já vimos, né, que a molécula de água é formada por hidrogênios e oxigênio. Aí, observem aqui nessas imagens para vocês verem. A água no estado sólido, um exemplo clássico da água do estado sólido é o gelo. O gelo é um exemplo clássico da água no estado sólido. A água no estado líquido, poderíamos colocar aqui, ó, as águas do oceano, de mares, de riachos, da caixa d'água, do vaso, do filtro. Tudo isso é água no estado líquido. A água no estado gasoso. A água no estado gasoso é o vapor de água. No nosso ar, ele possui água. Aí, olha aqui para vocês verem. Observem para mim. Já viram que tem dias, tem período no ano que o tempo está seco? Ou seja, está seco, que está com pouca umidade do ar. Existe até um aparelho eletrônico que muitos de nós temos nas nossas casas, né? Que é o umidificador. Não é? Já viram o umidificador? Sim. Não, depois eu vou pegar Já é utilizado principalmente com criança pequena, tipo bebê, não é? Tipo, mas o ideal, gente, é que ele tenha em todos os ambientes tenhamos o umidificador. Ele é bom porque, tipo assim, ó, sempre em qualquer sala, se nós pudéssemos colocar, ele deixa o ar mais úmido. Ou seja, ele deixa o ar... Eu coloco lá nesse umidificador a água no estado líquido. Aí, eu coloco na energia, ela sai no estado gasoso. Vou mostrar depois da próxima aula, eu vou... Ou seja, vai espalhar mofo para sua casa inteira. Hã? E se espalha mofo para a casa inteira. Ponto ruim. Não, você não vai deixar ele virar mofo, não. Ele vai... Eu acho que na farmácia do ABC tem Acho que na farmácia toda farmácia tem, costuma ter. Certo? É aquele umidificador na porta que você passa, Pessoal, você sente aquele Você cheirinho coloca a mão nele assim, a mão de vocês vai fazer o quê? Fica Vai molhada. ficar molhadinha. Molhada. Aí nós vamos ver isso aqui agora também. Mas antes vamos organizar, vamos observar como as moléculas de água são organizadas. Olha. Professor, No estado líquido e no estado sólido, no estado gasoso, a diferença delas é como as moléculas estão organizadas. Olha aqui no estado sólido. Como que as moléculas estão? fortemente ligadas. Fortemente ligadas aqui, ó, coladinha uma na outra. Elas têm dificuldade até de se movimentar. A água no estado líquido.
Tá um pouquinho distanciado. André, eu posso ir ao banheiro? Pode. Estão um pouco distanciadas, né? Tem uma capacidade de se movimentar. Agora, a água no estado gasoso. Estão muito separadas. Estão bem separadas. Olha para vocês verem. Cada uma aqui é uma molécula. Tá vendo aqui, olha, quando vocês verem no estado gasoso, dá para observar perfeitamente, olha, 3 bolinhas. A de oxigênio é maior e ao lado temos 2 de hidrogênio ligada a ela. Então, aqui nós temos a água nas suas formas de organização. Sólido, líquido e gasoso. Beleza? Continuando aqui, então. Nós vamos observar que a água, ela muda o seu estado físico. Mas o que permite com que a água mude seu estado físico? O que faz com que ela passe de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para... A temperatura. Temperatura. Então, escrevam aí novamente, ó. A temperatura, mas só a temperatura? Existe outra coisa. Pressão. Então, escrevam, ó, a temperatura e a pressão. A temperatura e a pressão são fatores. A temperatura e a pressão são fatores. Beatriz, ó, copiar. Então, depois você vai ficar perguntando. A temperatura e a pressão. Temperatura e a pressão são fatores. São fatores que alteram, o estado físico da água. André, esses dias mesmo, a matéria de ciências era sobre a Terra, né? Sobre a crosta, o manto e o núcleo. Aí, eu tava tentando entender o porquê que o núcleo da Terra, ele não estava em estado, como chama? Líquido, já que a temperatura é muito alta. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que é por causa da pressão. Por isso que eu descobri. Isso, a pressão, ela condensa ali, né? Solidifica. Podemos continuar? Bora lá, então. Então, viram, né? Temperatura e pressão é o que altera os estados físicos da água. Aqui, novamente, só para vocês observarem, ó, como que a água se encontra nos estados físicos diferentes. Certo? Continuando. Agora, vamos lá. Nós vamos ver aqui como a água passa de um estado físico para outro e como é chamada essa mudança. Isso aqui eu sei que vocês já estudaram lá em ciências, porque foi até naquele período que eu estava no lugar da tia Fran que nós discutimos sobre isso, né? Então, só revendo aqui. A água, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, como é chamado? Fusão. Fusão. A água, quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Vaporização. Vaporização. Existe só um tipo de vaporização? Não. O sólido vaporiza para gasoso. Vão existir 3 tipos de vaporização. Então, vamos diferenciar esses 3 tipos agora? Alguém sabe o nome desses 3 tipos de vaporização? Ebulição. Solidificação e condensação. Ebulição, calefação e evaporação. Vamos observar aqui, então, a diferença entre eles. Ó. Quando, e é super simples de memorizar isso. Quando eu peguei essa blusa minha aqui, ó, colégio, caiu água nela, molhei tudo, eu vou, tiro a minha camisa e coloco ela para secar. Naquele momento que eu coloco a minha blusa para secar, tá saindo, fazendo bolhas na água, na camisa? Não. É rápido. Eu coloquei ali, passa 5 minutos, eu vou lá e pego? Também não.
É um processo lento. Isso, então, é a evaporação. A evaporação ela acontece de forma lenta, gradual. Se tivesse um gráfico, o gráfico seria o quê? Quase que na linha reta. E acontecendo bem devagarinho aquele processo de vaporização. Então, a evaporação é bem lento. Agora, a ebulição. A ebulição, vem a palavra, dentro dessa palavra vem uma palavra que eu gosto sempre que vocês memorizem. Bule. Lembra do bule? Bule de fazer café, de fazer bolhas. Então, se você pega um copo, uma panela, joga água nessa panela e coloca ela no fogo, aquela panela, então, a água no interior vai fazer borbulhas, não vai? Aquilo ali é um processo de ebulição. Ela acontece mais rápido. Então, se tivesse um gráfico, estaria subindo em ascendência. Certo? Esse processo, então, de André, ebulição, ele é um pouco mais rápido. Oi? o que eu queria falar é que ainda é ebulição, tipo, se tivesse um gráfico assim, aí você joga água no espaço, aí a água vai em direção ao sol, ela vai... Aí o gráfico é uma reta para cima, né? Isso aí é o que eu vou falar agora. Aí esse processo agora que nós vamos comentar é o calefação. Imagina você fazendo um misto quente, numa sanduicheira. A chapa da sanduicheira está muito quente. Você pega uma gota de água, joga naquela sanduicheira. O que vai acontecer com aquela gota de água? Some rapidinho. Ela entra no processo de calefação. Ela vaporiza muito rápido. Então, olha aqui. Se tivesse um gráfico, seria totalmente em ascendência. Então, existem esses 3 tipos de vaporização. Evaporação, calefação e ebulição. Todos eles são vaporização. Agora, quando passa a água do estado gasoso para o estado líquido? Sublimação. Também pode não, aí pode se chamar também aqui, ó, tá certo. Que pode se chamar também de liquefação ou condensação. Agora, quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Solidificação. Beleza. Exemplos clássicos aqui, ó. Um picolé derretendo é o quê? Do sólido para o líquido? Do sólido para o líquido, que é chamado de quê? Fusão. Quando acontece de um iceberg ser formado, é o quê? Líquido para sólido. Líquido para sólido, que é a mesma coisa de falar que é um processo de Solidificação. solidificação. Já viram quando vocês vão tomar banho? Tá lá tomando um banhozinho quente, de boa, tranquilinho, cantando uma musiquinha. Aí quando você sai e volta no banheiro, aí você vê que o espelho, os azulejos da parede, tá tudo molhado. Aquele processo é o quê? Vaporização. Do líquido para o gasoso e depois o gasoso para o líquido. No caso, é o gasoso para o líquido. Por quê? O líquido para o gasoso entrou no processo de vaporização. Não consegui nem ver a vaporização. Passa-se um pouco tempo, o gasoso volta no estado líquido, que é a condensação ou liquefação. Ok? Então, olha aqui. Observando aqui para mim, por favor. Qual desses processos que aumenta a temperatura? O líquido Vaporização. para gasoso? Vaporização e a fusão. Os dois de cima, a fusão e a vaporização, acontece o aumento da temperatura. Agora, a liquefação e a solidificação, acontece a diminuição da temperatura. Olha aqui, está até aqui um gráficozinho, uma imagem que mostra isso, olha. A temperatura aumenta na fusão e na vaporização.
Na condensação e na solidificação, a temperatura diminui. Beleza? Olha, vamos lá na página 38 e observando essas explicações que eu dei agora, vão preenchendo enquanto que eu vou fazendo a chamada. Na página 38. Rapidinho. Ana Clara de Oliveira. Não? André Luiz. Também não? Arthur Augusto. Presente. Vou sair aqui. Arthur Augusto presente. Bruna de Oliveira. Presente. Clarice. Presente. Fernando. Presente. Giovana. Presente. João Emanuel. João Emanuel. João Miguel. Presente. João Paulo. Presente. João Vitor. Presente. Larissa. Presente. Lívia. A Lívia está aí. Lorenzo. Lorenzo. Não? Lucas Felipe. André, qual que é o que a água vira gelo? A água vira gelo a partir de um processo de... Quem me ajuda aí? Solidificação. Solidificação. Ótimo. Lucas Muito Natália. Lucas Natália. Não? O Nathalie. Sempre eu confundo. Luísa Mariano. Na verdade, você falou Presente. certo, é Natália. Luísa Mariano presente. Luísa Tavares. Presente. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Maria Eduarda Rodrigues. Presente. Presente, Maria Eduarda Rodrigues. Miguel Schnoda. Otávio Henrique. Presente. Pietro. Pietro. Não? Rafael Carvalho. Presente. Sofia. Sofia. Não? Alejandro. Presente. Alice Leal. Alice. Não? Ana Laura. Presente. Arthur Augusto Lopes. Presente. Arthur Favarini. Presente. Arthur Miguel. Presente. Arthur Vilela. Presente. Bárbara Mourão. Presente. Beatriz Teixeira. Bernardo. Presente. Bernardo Lamounier? Não? Davi? Presente. Gabriel Leão? Presente. Giovana Bartilieri? Giovana, não? Gustavo Henrique? Presente. João Pedro Barros? Presente. Júlia de Carlos? Júlia? Não? Júlia Paim? Presente. Luiz Felipe Almeida? Presente. Matheus Guimarães? Presente. Melissa Miserani? Presente. Pedro Miguel? Presente. Rafael Barros?
Presente. Lara de Oliveira. Presente. Luana. Presente. Miguel Castro. Presente. Milena. Presente. Rafael Borges. Rafael Borges? Não? Deixei de falar o nome de alguém? Alguém não respondeu presença? Professor, eu não respondi presença, mas é por causa que minha internet está muito ruim, mas eu tô presente, é a Alice, tá? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Se a água no estado gasoso passa direto para o estado sólido, o gelo vai sair no formato que o estado gasoso era? Olha aqui que interessante, Arthur. Essa pergunta sua é bem legal. Já viram neve? Já vi só em filme. Eu já ouvi falar. Filme. Não na vida real, né? Mas... Ainda não vemos, Queria, talvez, né? Mas veremos. Na vida real, eu quase vi, eu fui pra Portugal, mas, tipo, foi no dia errado, não tava nevando. Pois é. Mas olha aqui que interessante. Existem uns cientistas que estudam exclusivamente o formato da neve. Porque em cada localização, a neve tem o seu formato É próprio. verdade. Por quê? Porque os flocos de neve, dependendo do que eles englobaram, porque o floco Congelou. Tem uma pergunta. Nossa, Falando de subiu neve, do mar. congelou. Tô falando de neve, você grãozinho congelou, de tá, sujeira. ô Matheus? Tá, Se travou aí, congelou. Falando de neve. Mas Como é olha que aqui, o Pedro ó. Miguel É envelheceu um tão pequeno rápido? grãozinho de sujeira que congelou e fez aquela estrutura linda. Então eu acho meio nojento pegar e bota, é meio nojento. Pode ser qualquer coisa. Mas aí, Não sei. o que acontece? É justamente Pode isso, ser um pedaço de Arthur. cocô de O porco. formato vai depender de várias situações. Entendeu? Aí, é bem bacana ver o formato, aquele desenho, aquele formato da neve que tem lá na imagem do WhatsApp. Quando futuramente, né, vocês forem, ou algum de vocês talvez já tiveram a oportunidade de ver a neve, quando vocês chegarem no lugar, coloque uma camiseta mais escura, uma blusa mais escura, né? E coloque ela assim, fora da janela, no ambiente que vocês estiverem, e deixa o floco de neve pousar sobre você. O formato é bem bacana. Muito bacana mesmo. Você já viu neve? Não, ainda não, mas verei. Estou igual A minha mãe viu, a menos Alice. eu. Cheguei a sentir o frio da neve, mas não cheguei a pegar, presenciar. Mas por que ele tem esse formato? Porque já que é tipo uma chuva congelada, as gotas, né, tem um formato meio arredondado. E o floco de neve eu já vi por imagem, né? Ele é estranho, não tem formato da gota de Isso água. que nós estávamos comentando. Os cientistas estão justamente estudando sobre isso. Pessoal, prestem atenção aqui, olha. Dever de casa de vocês. Eu vou mandar lá no grupo agora, ok? O dever de casa de vocês eu vou mandar agora lá no grupo. Um bom descanso para todos. Nossa aula está chegando no finalzinho. Semana que vem nós continuamos a falar sobre esse assunto e damos continuidade aos estudos sobre a água. Beleza? E não esquece, hein? Como é que o Na Pedro nossa Miguel homenagem, envelheceu beber tão um copo rápido? d'água aí, ó. Vamos brindar a água, né? Então, bom final de semana para vocês, uma boa prova agora que vocês terão. Fiquem com Deus e qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Certinho? Aí o João Miguel já está bebendo a água dele. Não esquece, não, hidratar bastante, né? A água é muito importante para todos nós. Fiquem com Deus, hein? Até mais. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Ah.